é muito comum a gente encontrar investidores no mercado financeiro que querem ganhar dinheiro. Óbvio, eles estão no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Porém, eles não conseguem, cara. Mas o que não é comum é a pessoa, é um investidor, ir lá na infância dele para entender o que está acontecendo, o que ele ouvia ali quando era criança dos pais, o que ele ouvia os pais falando para eles e os pais conversando entre eles. O que ele entende por dinheiro, né? Então, hoje eu vou falar sobre isso no vídeo. É um ponto que eu tô abrindo um pouquinho um outro leque. Eu tô com uma playlist nova. Esse é o primeiro vídeo falando sobre mindset, que eu acho que não tem como não falar nesse canal. Então, bora lá. Por muito tempo, eu não quis gravar esse tipo de vídeo. Eu comecei o canal já tem mais de um ano, eu comecei a colocar esse tipo de visão, mas até ter uma real ideia daquilo que eu queria falar mais sobre opções, né? Mas ao mesmo tempo eu queria capacitar as pessoas dentro daquilo que eu acho que é o correto, dentro daquilo que serve, que faz sentido para mim, eu queria compartilhar isso, né? Então eu queria falar sobre renda fixa no iniciozinho, os produtos que compõem uma renda fixa, renda variável, e queria falar sobre essa parte também. Fiquei muito tempo sem gravar, muitos meses sem gravar. E voltei tem uns 3 meses mais ou menos. E eu comecei a fugir um pouquinho desse assunto. Eu não queria falar porque eu fiquei com receio de mudar um pouco o propósito do canal, que nada mais é do que falar sobre mercado financeiro. Só que, cara, não adianta eu falar sobre mercado financeiro, falar sobre análise técnica, falar sobre opções, as estruturas que existem, se você não tem a sua cabeça, né, se você não tem um emocional para estar preparado para aquilo ali. E eu vou falar porque eu passei por isso, todos passam por isso, a menos que você não tenha nenhum problema, nenhuma crença limitante com relação a ganhar dinheiro. Tá? E assim, muita gente tem, porque senão a gente não teria uma concentração tão grande de dinheiro na mão de poucas pessoas e muita gente com pouco, né? Então, assim, é um problema que existe não vou nem falar no mundo não, mas no Brasil você vê que existe, apesar de eu achar que no mundo também, cada país na sua proporção diferente aí, mas existe, cara. Então, assim, o que é que se ouvia quando era criança? Você sabia que quando você é criança, é como se você tivesse pego um computador zeradinho, formatadinho, e tudo aquilo que você vai ouvindo, aquilo vai entrando como programação dentro do seu inconsciente. E por que eu estou falando isso? Mais à frente eu vou falar como é que isso impacta no seu resultado financeiro, tá? Principalmente se você faz day trade, principalmente, tá? Então, qual é o ponto disso? Você, quando era criança, você já ouviu que dinheiro não traz felicidade? Dinheiro era sujo, né? Dinheiro é sujo, né? O rico, ele não entra no reino dos céus. Dinheiro não dá em árvore. O dinheiro não cai do céu não, meu filho. Ó, o que vem fácil, vai fácil, hein? E aí você ouve de um lado o seu pai falando: dinheiro, tá faltando dinheiro, tô precisando pagar conta. Fica falando, e aí vem a sua mãe e fala assim: mas eu preciso comprar isso, eu preciso comprar, fazer mercado, eu preciso fazer qualquer coisa, né? E aí você começa a fazer qualquer coisa. Eu não soube dar o exemplo na hora. Fazer qualquer coisa. Mas você vê, o que eu quero dizer é que você vê, às vezes, um pai falando: eu preciso pagar aluguel, aí você vê uma mãe: eu preciso comprar comida, e aí você vê, esse é um exemplo hipotético, tá, galera? Mas você vê que a criança, ela tá ali, ó, meus pais estão brigando por conta de dinheiro. E acha que dinheiro é ruim. Às vezes, e eu tô falando sobre isso, cara, não é o que você acha, não. Né? Não é o que está no seu consciente, o que você sabe. A questão é o que está no seu inconsciente, o que está regendo você a tomar suas decisões. Tá? O que está no seu inconsciente vai te ajudar nos seus pensamentos, naquilo que você sente e na sua postura, principalmente quando você está diante de uma operação, principalmente quando você está diante de um day trade. Já aconteceu por acaso com você? Você está ganhando. Aí você vê que está ganhando muito, você fala assim: caraca, legal, estou ganhando muito. De repente você entra numa maré de azar, que você vai lá, perde uma, perde outra, e aí você vira no prejuízo. Ou então quando você ganha, você ganha pouquinho, não quero perder dinheiro. Esse dinheiro aqui é meu, você está apegado àquele dinheiro ali, ó. Por mais que tenha amplitude para ir muito mais, para ganhar muito mais. Mas você quer aquele dinheiro é seu. Agora, quando você toma um stop, quando você perde dinheiro, você acaba perdendo muito.
Cara, tudo isso é um emocional influenciando dentro das programações que existem dentro de você. E você não sabe disso. Não adianta, às vezes, você ser um baita profissional, um baita analista técnico, um analista gráfico, você entender de análise fundamentalista. Cara, eu identifico setup e opero com perfeição o setup. Porém, se você está na simulação, você arrepia. Né? Na conta lá do simulador, você arrepia. Quando vai na conta real, seja creme, o teu emocional ali influencia e você acaba perdendo dinheiro. Como é que está o seu relacionamento com o dinheiro? Você sabe ganhar dinheiro? Você está aberto para ganhar dinheiro? O ponto aqui, onde eu quero chegar, é que é importante você ir para um autoconhecimento. Quando você está nesse mercado financeiro, cara, em qualquer área, você tem que fazer o seu melhor. Né? Dar o seu melhor. Mas quando você começa a entender que existem outras coisas que vão além de um gráfico, que vão além de analisar um balanço, que na verdade vai em se conhecer, em se analisar, tá? Então, você tem que entender que o autoconhecimento é importante. Quando você abre uma posição, o que você sente? Quando você está ganhando dinheiro, o que você está sentindo? Você está com medo de perder? Cara, não, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar muito mais, e acaba que nunca bate no meu preço porque eu quero ganhar muito mais e perco. O que você sente? Quando você está perdendo dinheiro, o que você sente? Você entende que aquilo dali faz parte? Não? Ok, eu tenho uma estratégia, percentualmente eu acerto mais do que perco, estava dentro do meu operacional, eu entrei de acordo com o gatilho, sem me precipitar, né? O gatilho de entrada, saindo do stop loss certinho, beleza, eu operei bem, apesar de ter perdido dinheiro, eu operei bem. É assim que você se sente quando você perde dinheiro? Você tem essa consciência? Ou você fica assim, caraca, eu sabia que tinha que ter posto menos, minha mão estava muito grande, devia ter saído da operação antes. Porque, cara, no trade, é assim, se você não se cuidar, você é um eterno insatisfeito. Você poderia sempre ganhar mais, você poderia sempre perder menos. E aí? Você tem que ter muito sangue frio para falar assim, cara, analisei, bateu no meu alvo e eu saí no meu alvo. Se ela subiu, se o ativo subiu mais de 10%, cara, o meu alvo era esse. Eu projetei, fiz análise e bateu aqui. Ah, eu projetei, fiz análise e bateu aqui, mas o mercado veio contra. Meu stop estava bem posicionado. Mesmo assim, com o meu stop bem posicionado, eu saí. Ah, mas o mercado voltou. Cara, pode ser às vezes uma notícia nova, alguma coisa que não está no seu controle. O que você sabe é que você entra na operação. Mas dali em diante você tem certeza. O que você tem é probabilidades, né, de um cenário em si repetir. Mas, cara, eu até já li, o link está embaixo na descrição. O livro Trading the Zone, ele fala muito isso, cara. Você foi lá, você tem até um padrão gráfico, por exemplo. Porém, apesar de você ter um padrão gráfico, vai sempre ser os mesmos investidores que vão comprar naquele preço, naquela mesma quantidade de ação, vão ser os mesmos que vão tomar stop, vão ser os mesmos que vão fazer a parcial naquele preço. Então, por mais que você tenha uma característica ali parecida, um setup 9.3, um PC de compra, como eu já falei, já gravei vídeo, você tem incertezas, porque o cenário, mesmo se fossem os mesmos investidores, você ainda poderia ter um ruído externo. Você poderia ter uma notícia que saiu do Banco Central norte-americano de chegar e falar assim, vou ter que subir mais uma vez a taxa de juros. Todas as ações vão lá e caem. Ou então o mercado fica feliz que ele realmente está apertando e está controlando a inflação. Isso tudo é interpretação, não tem um padrão, uma coisa correta. Tudo é interpretação. Né? Antigamente falavam que se a bolsa subisse, o dólar caía. Você vê que às vezes isso acontece, mas não tem tanta correlação como tinha, por exemplo, no passado. Então, assim, é importante você sentir, você perceber o que você está sentindo quando você está abrindo uma operação. É por isso que eu quis falar sobre esse tema hoje. Se você quiser que eu fale mais, é importante eu ter um feedback de vocês, tá? Tem gente que não acredita em nada disso. Marcelo, agora tu tá falando mó asneira. Cara, eu tô contando um pouquinho, inclusive, da minha história, tá? Apesar de não falar que é a minha história, eu tô dizendo agora. E esse ponto me influenciou muito quando eu comecei, cara. Influencia muito. E aí você vai ver que você acaba tendo crenças que não te impulsionam para ganhar dinheiro, para você ter a vida que você quer ter. Às vezes, para você conseguir ter uma renda com trade, viver disso. Por quê? Porque você não está olhando para esse lado. Você acha que você está estudando tudo. E da parte técnica, realmente você está estudando tudo às vezes. Porém, tem você.
o ponto mais importante. Você já parou para pensar como é que eu descobri e eu fui atrás desse tipo de conhecimento? Eu ficava assim, caraca, e não era Ouro Grande não, tá? Eu fui numa ideia de tentar entender e foi muito bom porque eu abri a mente para um outro assunto que eu desconhecia. Eu falava, caraca, cara, trabalha, né? Na época eu trabalhava numa empresa, eu falei, tem gente aqui que trabalha comigo que é muito bom. Cara, tecnicamente é muito bom. E nem sempre o que é tecnicamente bom é o que estava no cargo. Num cargo acima, num cargo bom. Não era. Às vezes não era o que era valorizado. Ah, mas o cara puxava saco? Não. O cara que estava no cargo bom não puxava saco, não. Mas ele não era o melhor. Ah, mas ele era o que apresentava melhores resultados. Cara, eu comecei aí eu estudando e analisando mesmo. Eu entendo isso aqui como um grande laboratório, né? Aqui, essa vivência, eu entendo como tudo um grande laboratório e a gente vai experienciando coisas. E eu comecei a observar o seguinte, que o mindset da pessoa, cara, era para cima. O cara se achava bom, entendeu? O cara não tinha crença com relação a dinheiro, não. Aquelas frases que eu falei anteriormente, elas têm uma coisa em comum, a escassez. Se o dinheiro, por que o dinheiro não dá em árvore? Porque ele é escasso. Pô, o dinheiro não traz felicidade. Por quê? Porque ele não é bom. Ele não vai comprar a felicidade. Entendeu? Pô, é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que o rico. Então, assim, existem N frases aí que foram ditas, que você assumiu aquilo como verdade, só que tem gente que acabou não sendo criado dessa forma. E a coisa acontece de forma mais fácil para ele, mesmo ele não sendo o melhor para aquela posição. Por quê? Porque existe algo que você acreditando ou não acreditando está influenciando a sua vida, está influenciando a sua operação. Não importa se você acredita ou não, isso é uma lei universal, né? Aquilo dali, ele vai estar, é como se fosse, eu não estou falando de lei da atração agora não, tá? Mas é como se fosse isso, se você não sente uma coisa boa em relação ao dinheiro, o dinheiro não é o seu amigo, como é que ele vai andar contigo, cara? Ele não é seu amigo. Você quer andar com alguém que você não gosta? Com alguém que você acha que não é bom? Com alguém que você acha que não traz felicidade? Você andaria com alguém assim? Cara, o dinheiro veio rápido, veio fácil. Você vai fácil também. Você andaria assim com alguém que vem fácil, vai fácil? Não permanece na sua vida? Não fica aí trazendo felicidade, por que não? Marcelo, mas o dinheiro não compra a felicidade, o dinheiro não traz felicidade. Cara, o dinheiro vai tirar a preocupação da sua cabeça. O dinheiro muitas vezes vai evitar com que você fique brigando com seu marido, com a sua esposa. Ele te tira uma preocupação se você vai ter dinheiro para pagar uma conta no final do mês ou não. Então você querendo ou não, quando você sente essas coisas, o que está aqui dentro de você? O que você está sentindo? Como é que você está olhando? Aí você vai para o mercado financeiro como? Tranquilo? Para você chegar e operar? Seu relacionamento ali com o dinheiro está bom, você vai tranquilo para chegar e operar? O que você sente, o que você pensa, vai estar atraindo para você. Você querendo ou não, você acreditando nisso ou não. É porque algumas coisas que acontecem são mais fáceis, a gente já cresce com esse entendimento. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso matar ninguém. Se eu matar, cara, eu vou ser preso. Isso é uma lei, a gente já sabe. Só que essas leis universais a gente não conhece. E aí muitas vezes a gente vai passar a conhecer quando está adulto. Só que toda a mensagem já foi programada dentro da gente quando a gente era criança. Porque nossos pais também não sabiam disso. Muitas vezes não tinham nem acesso a isso, não tinha internet, não era falado tanto sobre isso como é hoje. Então, cara, para a gente encerrar, começa a se olhar, começa a perceber o que você sente, como você está relacionando. E o principal, se você é mãe, se você é pai, toma cuidado com aquilo que você está falando na frente do seu filho ou o que você está falando para o seu filho. Porque da forma como ele vai entender aquilo, isso vai nortear toda uma postura, todo um comportamento no futuro e ele pode estar tendo uma repetição de padrão porque os pais só programaram da mesma forma o seu filho, programaram o seu filho da mesma forma que eles foram programados. Tá, e falando programado de uma forma boa, tá? Não estou falando que foi algo intencional, que foi algo ruim, não. Mas de uma forma boa. Seu filho nasceu zeradinho. E aí foi só botando as informações. E aí você, quando adulto, você vai para uma terapia, você vai buscar se conhecer, para quê? Para desconstruir
tudo aquilo que foi construído e que te levou a um resultado que você não está gostando. Beleza? Então, cara, é importante para mim. Fala se você quer saber mais desse tipo de conteúdo, tá? E como é que isso influencia na sua operação, como é que isso vai influenciar no seu dia a dia como trade, coloca aí nos comentários, curte o vídeo, não se esquece, se inscreve aí no canal, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!